Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento de sites. No vídeo de hoje vai ser um corte do nosso módulo de JavaScript da comunidade WebHub. Tá? A gente já viu conceitos lá sobre HTML, CSS, a gente tá vendo sobre JavaScript, já vimos vários conceitos importantes e agora para treinar eu fiz lá com os membros essa lista de tarefas e eu vou trazer para vocês esse corte aqui da lista, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre HTML, CSS, JavaScript, design, também desenvolvimento sem código com WordPress, que é muito útil para certos tipos de projeto, convido vocês para participar da nossa comunidade. É só vocês clicarem no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, bora pro corte. Então vamos embora, criei aqui uma pastinha chamada lista de tarefas para a gente poder inserir tudo. Vamos criar tanto a estrutura disso daí, vamos dar estilo e vamos manipular com o JavaScript. Vamos criar aqui então primeiro o nosso index HTML. Vamos criar aqui o nosso style.css e também o nosso script.js. Show? Aqui no nosso HTML, estrutura padrão do HTML5, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar bem visível para vocês. PTBR title, pode ser lista de tarefas. Aqui no body, vamos fazer o seguinte, vou criar uma div, que vai ser um container py, tá? Pode ser, chamar dessa forma. E aqui, vamos criar uma outra div chamada card, beleza? Que vai ser um cardzinho com um campo input, um botão para a gente inserir a tarefa e a lista embaixo. Então a gente vai ter aqui ó, uma div que vai ser a div input. Posso chamar assim mesmo, né? Vou colocar aqui, ó, div input. Dentro dela a gente vai ter o que? Vai ter um campo input, type text, beleza? E a gente vai ter também o nosso botão, tá? Um botão de, por exemplo, inserir tarefa. Show de bola? Aí aqui embaixo dessa nossa div input a gente vai ter a nossa lista não ordenada, né? Onde a gente vai ter os nossos list items. Esses list items vão ser cada tarefa. Eles vão ser inseridos dinamicamente por JavaScript, né? Quando a gente inserir alguma coisa no nosso campo input, a gente já vai mandar para cá. Só que o que é interessante da gente fazer? É interessante a gente criar como seria essa estrutura com HTML e CSS. Depois a gente dá esse dinamismo com o JavaScript, tá? Então aqui já temos a nossa lista não ordenada. Vamos criar aqui 3 list items, só para a gente ter aqui ó, como exemplo. Primeiro item. Seria mais fácil fazer isso aqui, né? Primeiro item, joga aqui. Aqui. Terceiro item. E segundo item, tá? Vamos vendo como que isso está ficando? Só para a gente ver se não estamos fazendo cagada, né? Olha só. Seria isso aqui mesmo. Agora aqui no nosso style CSS, deixa eu linkar o nosso style CSS, link CSS. E vamos dar algumas customizações gerais primeiro, né, com o nosso seletor geral. Então vamos zerar padding, vamos zerar a margem, vamos colocar o box size em border box, né, coisas que vocês já sabem. Opa, box size em border box. Beleza? Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou falar que o nosso ponto container py, ele vai ocupar 100% da nossa viewport aqui, né? O nosso height também vai ocupar 100% da tela. Ele vai ter um background color. Vamos colocar um... Vamos fazer um tema mais dark. Como que seria um tema dark? A gente vai colocar um background color preto? Jamais faremos isso. Um tema dark é bem bacana que a gente puxe para o azul, né? A gente puxa a matiz para o azul. E a gente joga ó, um tomzinho mais ou menos assim, ó, tá vendo? Um pouco mais pro cinza e um pouco mais azulado. Dessa forma aqui. Beleza? Agora, esse é o nosso container py. Vamos colocar display flex para a gente poder alinhar
a nossa div card no centro, né? Justify Content e Align Items Center. Vamos ver se está alinhadinho. Show. E agora, na nossa div card, ó, div card, ponto card, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um background color. Vou pegar esse mesmo aqui, tá? Quando a gente está criando um dark design, a gente vai pegar esse mesmo plano de fundo, só que como é um card que ele estaria à frente, a gente vai aumentar um pouco mais o brilho aqui, ó. Tá vendo? A gente vai puxar um pouco mais claro essa cor. Ó. Assim acho que já fica bom. Puxar só mais um pouquinho. Beleza? Ó, assim tá show, né? Acho que foi até muito. Jogar um pouquinho mais pra cá. E agora? Agora eu vou dar um padding. Vamos jogar um padding aqui de, por exemplo, 40 pixels, 32 pixels. Então 40 superior, 32 nas laterais. Vamos jogar um border radius de 20 pixels. Para ficar mais moderno, né, o nosso design aqui. E agora, aqui no nosso card, vamos jogar também display flex para a gente poder dar um espaçamento aqui. Vou colocar o flex direction de column. Column, ó, um embaixo do outro. E vamos adicionar um gap para ter um espaçamento entre a nossa div input e a nossa lista não ordenada. Vou colocar uns 20 pixels. Beleza? E agora a gente pode customizar os nossos elementos aqui dentro. Então vamos começar com a nossa div input. Div input vai ser o quê? Olha só, eu posso colocar display flex. Quando eu fizer isso, olha como é que vai ficar. A gente juntou o nosso input com o nosso botão e os dois eles vão ter a mesma altura. Porque isso eu não alinhei a nossa div input. Como está display flex, se eu colocar align items center, aí os dois não vão ter a mesma altura, né? Os dois vão ficar centralizados. Se um tiver uma altura um pouco maior que a do outro, aí esse outro não vai acompanhar. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, o nosso input, eu não dei uma classe, né, para o nosso input. Como só tem esse na página, vamos chamar pelo seletor mesmo. Nosso input vai ter, por exemplo, um padding de 12 pixels e 16 pixels nas laterais, para eu ver se fica bom. Ah lá, tá vendo? Você pode ver que como aqui o nosso div input está align item center, o nosso botão ele não seguiu essa mesma altura. Então, se eu tirar esse alinhamento aqui, vertical, olha lá, ele segue, beleza? O que eu vou fazer aqui no nosso input vai ter um background color. Mesma coisa que a gente fez com o card, eu vou puxar isso aqui, ó. Só que eu vou deixar um pouquinho mais claro. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia colocar white, tá? Só que eu diminui um pouquinho aqui, ó, a opacidade. Beleza? Para ficar assim. Pode até aumentar um pouquinho mais, né? E agora, vamos tirar essa borda feia aqui, né? Essa borda dele. Então, border none e outline none também. Olha lá, tiramos a borda e a linha externa. Mesma coisa com o nosso botão, né? Porque o botão, ele já tem uma borda. Se bem que aqui não tá aparecendo a borda, porque acho que é da mesma cor que o nosso plano de fundo. Mas deixa eu já vir aqui, ó. Button, border none e outline none. E aqui no nosso input, eu preciso arredondar um pouquinho as bordas, que acho que vai ficar bonitinho. Vou colocar superior esquerda, né, 12 pixels, na direita 0 pixels, na inferior direita 0 pixels e na inferior esquerda 12 pixels, para ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? A gente só arredondou essa partezinha aqui, ó. E agora a gente faz a mesma coisa aqui no botão. A gente só arredonda a direita superior e a direita inferior, para que pareça que o nosso botão ele tá junto com o campo input. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Border radius superior aqui vai ser 0 pixels, 12 pixels, 12 pixels e 0 pixels. Show? E aqui no nosso botão vamos dar um padding. Só precisa dar um padding superior, né? No caso superior não, na lateral, porque o superior já tem aqui, porque ele está seguindo o do campo input. Só que acho que 12 é muito pouco, vou colocar 16. Só que superior eu só quero 12. Superior 12, igual do campo input, ó. E nas laterais 16 pixels. Vamos fazer o seguinte também. Eu vou pegar aqui e vamos pegar uma fontezinha do Google, só para ficar mais bonitinho o nosso layout. Então, vou colocar aqui, ó, Google Fonts. Google Fonts. Vamos pegar a Montserrat, padrão, né? Deixa eu vir aqui em Get Font, Embed Code, vamos copiar aqui o style, inserir no nosso estilo mesmo, tá bom?
em cima aqui do nosso seletor geral, ó. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso seletor geral, falar que vai ter um font family para todo o meu documento de Montserrat, tá? Montserrat ou sans serif, beleza? Se caso o navegador não conseguir renderizar Montserrat, ele vai colocar qualquer fonte sem serif. Aqui no nosso botão, acho que a gente pode colocar um font weight de 500 para que fique uma fonte um pouquinho mais grossa e 16 pixels, que acho que o padrão tá 14. Font size 16 pixels. Olha lá, beleza? Ó, já ficou maior. E do nosso campo input também font size 16 pixels. Só que a cor aqui do nosso campo tem que ser branca, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso já dar uma cor geral também, né? De branca. Ficaria bom assim, ó, color white. Tá? Só que não 100% branca, né? Vamos puxar um pouquinho a transparência aqui e deixar 0.9. Vou deixar 0.85. Beleza? E aqui a cor do nosso botão aí sim se mantém a cor preta, né? Color black, não 100% preto também. Vamos puxar um pouquinho a transparência aqui, ó. Beleza? Agora vamos mexer na nossa lista não ordenada. Então vamos lá. O L vai ser display flex, tá? Só que vai ser flex direction column. Eu posso também dar uma cor de fundo para essa nossa L. Vou colocar aqui então um background color de white. Igual eu fiz com o nosso campo input, só que eu vou puxar um pouquinho a transparência para ficar dessa forma aqui. Beleza? Eu posso até colocar, né, só para ficar mais bonito, nosso design seguir um padrão, o mesmo plano de fundo da cor input. Olha lá. Ó. Show? O que eu quero fazer agora? Eu quero tirar essas bolinhas aqui, ó, do nosso list item. Vou dar um zoom só para ficar melhor para a gente ver. Vou tirar essas bolinhas. Como é que a gente faz isso? LI, list style type, none. Olha lá, a gente tirou essas bolinhas. Agora, nosso L, a gente pode arredondar a borda dela também, né? Border radius, vou colocar 16 pixels. 16 pixels. Ou eu posso seguir o mesmo padrão do nosso input button e colocar 12. Né? Acho que faria mais sentido, 12. Olha lá. E agora? Agora, vamos dar um gap, né? Vamos dar um... Na verdade, não precisa nem dar um gap. No nosso LI, vou fazer o seguinte. Ó, o nosso LI, eu vou colocar que ele vai ter um padding. Tá? Vai ter um padding de 12 pixels. 12 pixels e 16 pixels. Igual também no campo input. Certo? Olha lá. Só que você pode ver que esse espaçamento aqui, ó, entre os itens, ele tá bem maior, né, do que o espaçamento entre o primeiro item e a parte superior aqui da lista. A mesma coisa acontece com o último item e a parte inferior da lista. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar também um padding na própria UL. Vou colocar uns... eu quero só um padding na parte superior e inferior. Então, vou colocar, acho que uns 4 pixels já tá bom. 4 pixels e 0 pixels nas laterais. Olha lá. Vou colocar 8, né? Dá pra colocar 8. Ficar melhor. Beleza? Agora tá show de bola. Então, eu acho que de design seria isso, né? Agora a gente já pode manipular com o JavaScript. Beleza? A gente poderia colocar um placeholder aqui, né? E fazer algumas alterações também, mas vamos fazer de uma forma mais simples, porque o que importa é a lógica que a gente vai utilizar aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. Então, com o nosso JavaScript, deixa eu vincular ele aqui, né? No nosso HTML, eu vou colocar script, src, script.js, vamos colocar o defer para a gente poder esse código aqui ele ser executado só depois de tudo. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para que isso aqui dê certo, né? Vamos então pensar, sempre a gente precisa pensar antes na lógica como é que vai ser feita. Olha só, quando eu escrever alguma coisa aqui no nosso campo input, então vai ser escrito alguma coisa aqui. A gente já viu que a gente tem o value no JavaScript, que ele vai pegar o valor de dentro aqui do nosso input, que está sendo escrito. Quando eu clicar nesse botão, inserir tarefa, o que eu posso fazer no CSS, eu posso também colocar esse botão como cursor pointer, só para que quando eu passe o mouse ele fique com aquela mãozinha, né? Cursor pointer, olha lá. Agora quando eu passo o mouse, tá vendo? Quando eu inserir isso daqui, e a gente clicar aqui no botão inserir tarefa, vai limpar o nosso campo input, né? Ele vai ficar vazio. E esse texto aqui, ele vai ser transferido para último aqui, né? Então ele vai ser adicionado mais um item da lista. Então esse cara aqui,
ele vai ser inserido na lista através do append child. Vocês lembram? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no JavaScript é mapear os nossos elementos, tá? Então, olha só. Primeira coisa, mapear elementos. Então, vamos mapear aqui, ó. A gente tem um const. O que eu preciso mapear? Eu preciso mapear o nosso input, né? Porque eu preciso pegar o value dele, o valor. Então, vamos lá. Const input é igual a document query selector. Query selector quem? Query selector input. Beleza? Pegamos o nosso input. Vamos mapear quem agora? Vamos mapear o nosso botão, né? Porque eu preciso clicar nele para que aconteça a ação. Então, eu preciso também mapear ele aqui. Eu posso pegar ele através da tag button, tranquilo. O que mais eu preciso mapear? Eu preciso inserir esse value como um append child da nossa UL. Então, eu preciso mapear a nossa UL. Então, const UL. Vamos selecionar através das tags também. Poderia ser através das classes, sem problema, tá? E agora que a gente já tem isso daqui, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, se vocês quiserem saber se está certinho, mapeado isso daqui, a gente pode imprimir no nosso console log, como a gente já falou. Mas beleza, se caso surgir algum erro, alguma coisa, aí a gente tenta fazer a gente tenta imprimir aqui no nosso console log. A primeira coisa, quando eu escrever algum texto aqui, eu quero pegar esse valor, tá? Então, vamos pegar value do input. Como que a gente faz isso? Muito tranquilo, né? Vou pegar const input, no caso não, const input value, a gente pode chamar assim, né? Input value, beleza? Quem que é input value? Vai ser igual ao nosso input.value, sem segredo, tá? Se a gente quiser, por exemplo, vamos imprimir no nosso console log, quem que é input value? Input value. No caso, quando a gente carrega a página, a gente não tem nenhum input value, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, vai estar vazio. Se eu escrever alguma coisa, ele não está sendo pego, tá? Porque a gente não está renderizando isso daqui. Mas se eu tivesse já algum valor aqui, ó, então input type text, se eu tivesse aqui um value de digite sua tarefa. Olha lá, a gente já tem esse value. Então, beleza, tá pegando as coisas certinho. Só que, olha só, quando eu escrevo aqui um novo texto, você pode ver que ele não atualiza, tá? Mas, beleza, vamos ver aqui com calma as coisas. O que eu vou fazer agora? Quando a gente clicar no nosso botão, eu quero capturar esse input value, tá? Então, a primeira coisa, quando eu clicar no botão, então, ó, quando eu clicar no botão, parará, 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 alguma coisa vai acontecer. Então, beleza, botão onClick, tá? O onClick ele vai aceitar uma function. Pode ser uma arrow function aqui, sem problema também. Vou fazer dessa forma aqui. Qual vai ser a função? Pegar nosso input value. A gente, através do nosso input value, a gente vai criar um elemento. Então, a gente vai utilizar o create element, lembra? Qual vai ser esse novo elemento criado? Vai ser um LI. Depois da gente criar esse elemento LI, a gente vai append child na UL. A gente vai adicionar esse LI como filho de UL para ele vir aqui por último. Okay? Acho que faz mais sentido, né? Ele entrar aqui por último. Então, aqui poderia ser função normal, então uma arrow function. Vamos criar aqui uma arrow function para ser o mais profissa aqui possível. Botão onClick. O que vai acontecer? Vamos pegar input value, tá? Input value. No caso, vamos criar aqui uma variável que vai chamar o seguinte. Essa variável vai chamar nova LI, tá? Nova LI. E a gente está criando um novo list item, tá? Novo LI. Esse novo LI, ele vai ser o quê? Vai ser document.create element, create element. Quem que a gente vai estar criando? Vamos estar criando um LI. Beleza? Já criamos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar um texto nele, né? Porque a gente criou esse LI. Acho que se eu, ó, vou colocar aqui, ó, console.log, mostra para mim quem é novo LI. Quando eu clico aqui, você pode ver lá, a gente já criou, só que ele está vazio, ele está sem texto. Então a gente precisa colocar aqui, ó, novo li.innerText. Quem vai ser o texto interno dele? Vai ser o nosso input value, ok? Input value. Só que, lembra que eu falei para vocês, quando a gente escreve aqui, ó, eu vou criar.
Deixa eu apresentar aqui no nosso console. Console.log, novo LI. Então, ó, vou escrever, criei. Você pode ver que ele pegou isso daqui como vazio ainda. Por quê? Porque esse input value, ele está sendo declarado aqui fora. Então, pensa. A nossa página é renderizada, lê todo o nosso código HTML, CSS e executa isso daqui, né? O nosso JavaScript. Quando ele está lendo, ele está mapeando, ele já mapeia também o input value. E, inicialmente, quando a nossa página atualiza, o nosso value é vazio. Então, isso daqui fica armazenado como vazio e não é mais atualizado depois, mesmo quando eu escrevo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse input value só depois que eu escrever aqui. Tá? Então, quando eu escrever e clicar, aí sim eu vou pegar. Então, a gente pode colocar esse const input value aqui dentro, tá? Depois do onClick. Vamos ver se assim ele vai, ó, const.inputValue, beleza? Deixa eu mostrar aqui no nosso console log quem é novo LI para ver se agora vamos. Ah lá, tá vendo? Agora, quando eu clico no botão, aí sim, quando eu clico no botão, ele pega quem é o valor. Por quê? A ordem aqui é qual? O nosso usuário ele vai escrever primeiro alguma tarefa aqui, então jogar bola. Aí ele vai vir aqui em inserir tarefa. Quando ele clicar em inserir tarefa, tudo isso daqui vai ser executado. Agora vai pegar esse novo valor, ó. Beleza? Tá, qual que é o próximo passo agora? Já temos esse valor. A gente já criou a LI, já inseriu esse value como um texto dentro aqui. O que eu vou fazer? A gente vai inserir esse LI como filho de UL. Muito tranquilo. Então, ul.appendChild. Quem que vai ser este filho? Vai ser o nosso novo LI, tá? Novo LI. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ó, escrevi, inseri, olha lá. O nosso LI já inserido aqui. Tá vendo como que é fácil? Mas e agora, né? Isso daqui não tá muito certo. Por quê? A gente precisa sempre pensar na experiência de usuário. Então, a gente vai utilizar aqui o nosso programa criado como se fosse um usuário realmente. Quando eu escrevo alguma coisa dentro do nosso input e eu clico em inserir tarefa, beleza, já está sendo inserida essa tarefa. Só que seria bacana que isso daqui sumisse, né? Para que eu possa vir aqui escrever outra tarefa. Então, após inserir esse filho LI, essa tarefa vir para cá, eu quero limpar agora o nosso input value. Como que eu faço isso? Muito simples. Vou colocar aqui, ó, input.value é igual a uma string vazia. Olha lá. Jogar bola. Inserir tarefa. Pronto. Esvaziou a nossa string. Só que, o que seria legal também para a experiência de usuário? A gente manter a nossa escrita aqui. Porque, olha só, quando eu insiro uma nova tarefa aqui, e eu clico em inserir tarefa, você pode ver que, beleza, limpa o nosso input, a nossa tarefa ela é adicionada, só que aqui some. Aí eu preciso vir e clicar de novo. Eu quero que o nosso input já fique clicado. Então a gente precisa manter o focus dele, né? Focus no nosso style CSS seria quando o nosso input está clicado. A gente no JavaScript tem um método que chama focus. Muito simples, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar input focus e vou executar esse método. Olha lá. Então, ó, quando eu coloco aqui, por exemplo, estudar JavaScript, façam isso, né? Olha lá, você pode ver que agora ó, se mantém aqui, jogar bola, inserir tarefa, se mantém, tá vendo? Já fica pronto para eu escrever a próxima. Só que aí temos mais um problema. E se eu colocar inserir tarefa com o nosso campo vazio? Você pode ver que ele continua inserindo. E isso fica bem ruim, né? Então a gente pode tratar isso daqui como se fosse um erro. A gente vai criar uma condição para que se o input value estiver vazio, a gente pode mostrar, por exemplo, um alerta na tela dizendo escreva um texto, né, seu animal. Então, olha só, botão clique. Vamos criar aqui, quando o botão é clicado, a gente vai verificar, ó, se o input value está vazio. Como é que eu posso fazer isso? Muito tranquilo, né? Vou colocar aqui o input.value. Se o input.value for igual a uma string vazia, eu não quero eu quero que o nosso alerta apareça, tá? Então, ó, se input value for diferente de uma string vazia, aí sim eu vou executar tudo isso aqui. Beleza? Se input value for diferente, ó,
for diferente de uma string vazia, tudo isso daqui vai acontecer. Ele vai ser adicionado, vai limpar, vai voltar o focus. Vamos ver? Ó, jogar bola, vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Se eu clico aqui, você pode ver que nada acontece. Então, a gente pode criar agora o que vai acontecer nesse erro. Else. Então, se ele estiver vazio, acontece isso. Se não... Não, calma aí. Se não estiver vazio, acontece isso. E se o campo estiver vazio, a gente pode mostrar um alerta na tela de escreva alguma tarefa. Olha só, se eu tentar inserir vazio, escreva alguma tarefa. Jogar bola, show de bola. Tentei vazio, escreva alguma tarefa. Show? O que mais a gente pode fazer na nossa lista? Vamos supor que eu quero apagar algum item. Acho que isso também é algo bem maneiro para a gente criar aqui. Se eu clicar no nosso primeiro item ou no nosso segundo... E agora, como a gente já está inserindo as coisas de forma dinâmica, poderia excluir aqui no nosso HTML todos esses nossos list items aqui, né? Não posso fazer isso? Olha lá, aí a gente teria a nossa lista vazia. E só quando eu coloco jogar bola, ele preenche. Beleza? A gente também poderia colocar alguma coisa para quando a nossa lista está vazia, né? Só para não ficar aquela linha feia, né? A gente escreve lista vazia, por exemplo, escreve alguma coisa. Mas calma, né? Vamos fazer as coisas com calma. Quando eu clicar no nosso LI, eu quero que ele exclua. Como é que eu vou fazer isso? A gente já viu que a gente tem o remove child. Não viu? Então, deixa-me pensar. A gente precisa pegar todo o nosso array aqui. Tá? Eu preciso pegar todo o nosso array de tarefas. A gente vai criar um for each para cada elemento desse array. Ou seja, a gente vai ter uma UL, certo? Nessa UL, a gente vai ter um array de LIs. Se eu clicar no segundo LI, esse nosso for each, ele vai dar essa ajuda para a gente, porque ele vai pegar cada elemento à parte desse nosso array. Então, olha só. Vamos lá apagar um item da lista. Para fazer isso, vamos mapear esse nosso array de LIs. Só para que não fique vazio por enquanto, deixa eu manter aqui o nosso item 1, tá? Item 1, item 2 e item 3. Só para não ficar vazia a nossa lista aqui, beleza? Olha lá. E agora, como que a gente vai mapear isso daqui? Vamos criar uma variável chamada array de itens. Pessoal, isso daqui pode ser uma variável, pode ser uma constante também, tá? Faria até mais sentido uma constante, porque não vamos mudar esse valor aqui dela. A gente vai ter um array de itens. Quem vai ser esse array de itens? Bom, eu posso pegar, por exemplo, do nosso document, querySelector all, a gente já viu esse querySelector all, LI. Beleza? Dessa forma a gente vai pegar todos os LIs. Vamos ver se isso daqui dá certo. Console.log array itens. Mostra para mim quem é array itens. Ah lá, é um node list. Node list como se fosse um array, mas a gente tem algumas propriedades do array, como é o length. Só o length, e a gente pode também usar for each. Só isso para a gente já basta. Então aqui a gente tem um array de 3 itens. Vamos supor, quando a gente cria o for each, olha só. Vou colocar aqui, ó, array itens.forEach. For each aqui dentro ele aceita uma função, certo? Pode ser uma function assim, pode ser uma arrow function. Vamos criar uma arrow function para ser mais fácil. Qual que é... Então o for each ele vai pegar cada elemento da lista e a gente pode dar um nome para cada elemento da lista. Vou colocar, por exemplo, a gente tem aqui ó, o array de itens, onde cada item, né? Então eu posso chamar aqui de item, beleza? Vai ser uma arrow function, dessa forma. Poderia ser uma function, tá? Sem problema. Se fosse uma função normal, seria assim, ó. Function, abre o parênteses, item e abre o escopo. Vamos criar aqui arrow function. Item, arrow function, abre o escopo. Então, desse nosso array, a gente tem vários itens. Vamos ver se isso aqui dá certo. Quando eu pegar o nosso item onClick, ou seja, quando eu clicar em algum item, o que vai acontecer? Vai ter uma function. Eu posso já imprimir aqui no nosso console log, né? Não, acho que não. Acho que
Calma aí, só ver, mas acho que isso aqui não vai dar certo. Mostre para mim quem é esse item, tá? Então, olha só. A gente tem vários itens nesse nosso array. E para cada item, quando eu clicar em algum item, mostre para mim quem é esse item. Deixa eu ver. Olha lá, você pode ver que não dá certo, né? É porque isso aqui precisa ser uma função, tá? Precisa ser uma função. Vamos colocar aqui o my function novamente. Console.log. Mostre para mim quem é esse item. Agora sim, ó, quando eu clico aqui, olha lá, item 1. Cliquei no item 2, item 2. Como isso é algo clicável, para ficar melhor a experiência de usuário, mais uma vez no nosso style CSS, nos nossos LIs, vamos colocar cursor pointer. Ó, agora fica melhor, tá vendo? Cliquei aqui, item 1. Cliquei, item 2. Cliquei, item 3. Beleza? Então você pode ver que ele pega cada item. Isso é o poder do for each. Pra gente é muito útil. Só que quando eu clicar, eu não quero que mostre no console log. O que eu vou querer que aconteça? Eu vou querer remover esse filho. Então, ó, a nossa UL, vou colocar um remove child. Quem que a gente vai remover? O próprio item. Vamos ver se isso vai dar certo. Item 1, cliquei, removi. Item 3, cliquei, removi. Vamos inserir algum item. Aqui a gente vai ter um problema. Olha só. Jogar bola. Inserir tarefa. Cliquei em jogar bola. Não removeu. Cliquei no item 2. Removeu. E quando eu clico no jogar bola, não remove. Se eu colocar aqui, ó, estudar, não, a gente tenta remover, não remove. Por quê? Porque aqui, mais uma vez, é quase a mesma coisa que aconteceu aqui quando a gente pegou o input value. Aqui, ó, eu estou mapeando o nosso array itens, logo quando a página inicia. Então, esse array items inicial é esse cara aqui, ó. Se eu imprimir no nosso console log, imprima para mim array items. É esse cara aqui. Se eu insiro um novo cara, ele não está atualizando essa lista. Tá vendo? Então, quando eu tento excluir, a gente não consegue, porque ele não está mapeado aqui, ó. Então, o que a gente precisa fazer? A gente pode criar uma função de renderizar lista, tá? Isso é muito utilizado quando a gente cria os nossos programas também. E sempre quando a gente executar um clique, quando a gente for adicionar algum item, quando a gente for remover algum item, a gente vai renderizar essa lista novamente. Tá? Então, pode ser o seguinte, ó. Vamos vir aqui, function, renderizar lista de tarefas. Renderizar lista. Esse const aqui, ele vai ser aqui dentro. Aqui dentro. Por quê? Porque quando eu clicar no onClick para mim remover um item, o que vai acontecer antes de eu remover esse item? Eu vou mapear novamente esse array. Só que se eu vier aqui, ó, e executar renderizar lista, a gente não vai ter acesso. Aqui no caso eu posso fazer isso daqui, tá? Só que a gente vai ter um problema, porque a gente está tentando fazer uso do array items aqui. Só que ele é uma variável, ó. No caso aqui ele é uma constante, né? Que está dentro do escopo de uma função, então não é acessível para a gente. O array items precisa ficar dentro do renderizar lista, assim como tudo. Todo o nosso programa pode ficar dentro de renderizar lista. Se você não está entendendo, calma aí que já vai ficar claro para você. Mas olha só, à primeira mão, a gente precisa colocar esse cara aqui dentro da função, tá? Porque eu preciso fazer acesso a esse array items aqui. Então, ó, vou pegar ele aqui, deixa eu tirar esse console log, vou jogar ele aqui dentro. Agora, a gente consegue ter acesso ao nosso array items, certo? Beleza, renderizar lista. Quando eu clico, a gente ainda não exclui porque eu não estou executando essa função renderizar lista. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar lista, eu preciso executar ela, né? Porque é uma função, ela não está sendo executada. A partir de agora eu executei ela, então eu liguei a nossa máquina aqui, ó. Quando eu tiro, você pode ver que ainda está excluindo. Quando eu adiciono jogar bola e eu tento excluir jogar bola, ainda não vai. Então olha só, sempre quando a gente adicionar um novo item, depois de adicionar, a gente vai executar de novo a função renderizar lista. Porque na função renderizar lista, a gente tem esse nosso array aqui, que pega todas as LIs. Então se eu adicionar, ó, quando a gente adiciona um novo item, eu quero que você execute renderizar lista.
Para quando eu colocar aqui, jogar bola, no on-click desse botão, acontece tudo isso daqui. E no final, depois da gente inserir esse novo LI, a lista é renderizada. Então, mapeia novamente esses caras. Então, vai mapear esse jogar bola aqui. E agora, quando eu clico nele, a gente pode excluí-lo. Show? Só para ficar claro para vocês, vamos lá, console.log, mostre para mim quem é arrayItems agora. É o NodeList 3. Quando eu colocar aqui estudar, é o NodeList 4, tá vendo? Então, renderizar lista fica sendo executado toda hora, toda hora. Deixa eu ver se tem mais algum problema. Se eu tento excluir aqui, jogar bola, inserir, jogar bola, beleza, né? Acho que aqui, programar. Se eu tento inserir vazio, escreva alguma tarefa. E aquilo que eu tinha falado para vocês de... O que eu tinha falado para vocês mesmo? Da gente colocar aqui uma lista vazia. Posso fazer isso. Como eu falei para vocês, é legal a gente sempre criar a estrutura HTML antes e depois a gente deixa isso dinâmico com o JavaScript. Então, dentro da nossa div card, vou criar aqui um H3. Esse H3 ele vai chamar a lista vazia, tá? Ele é um H3 por questão de semântica, tá? Mas ele vai ficar bem discreto, bem pequenininho. Não, lista vazia... Perdão. Não. Faz muito mais sentido a gente colocar esse lista vazia como um LI. Como agora a gente já tem as coisas dinâmicas, eu vou excluir esses LIs aqui, tá? Excluir. Só que para que a lista não fique feia assim, não fique murcha, né? Esse padzinho aqui, vamos inserir um LI padrão que vai ser chamado lista vazia. Assim é bem melhor. Lista vazia. Vamos dar uma classe também para ele de lista vazia. Ah lá. Ele é um lista vazia. Só que eu não quero que ele seja igual aos outros listas vazia. Jogar bola. Insere. Ah lá. Tá vendo? Fica igual. Eu quero que ele seja mais discreto. Então aqui no nosso style CSS, vou pegar aqui, lista vazia. Ele vai ser da seguinte forma. Vou dar uma opacidade para ele, no caso, nosso lista vazia. Vou dar uma opacidade de 0.7. Ah lá, tá vendo? Só para ele ficar mais escurinho. Vou colocar 0.6, dá para colocar. Vamos colocar aqui um font style de itálico. Ah lá. Tá vendo? Assim já fica mais tranquilo, né? Só que não faz sentido pra gente, né? Quando eu adiciono um item, ainda mostra lista vazia. Não faz sentido. Então eu vou remover esse cara aqui. Então, eu posso fazer o seguinte. A gente já sabe como que manipula classes, né? Quando ele tiver a classe ativa, o lista vazia ele vai aparecer aqui. A gente precisa criar uma condição para quando a lista realmente estiver vazia, esse nosso item lista vazia, ele vai estar aparecendo na tela. Quando a nossa lista tiver itens, esse nosso lista vazia vai sumir, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Vou colocar aqui, o nosso lista vazia, o padrão dele vai ser overflow não, vai ser display none. Vai ser display none. Agora você pode ver que ele já sumiu. Só que o lista vazia ativo, ele vai ter display, por exemplo, flex, tá? No caso, como ele não tem ativo, mas se a gente adicionar com o JavaScript o ativo, ele vai aparecer aqui. Por que não apareceu? Lista vazia ativo. Lista vazia, ponto ativo, que é junto, né? Junto. Ah lá. Tá aparecendo. Show? Então vamos fazer essa adição aqui de forma dinâmica. Deixa eu remover o ativo. E vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar. A gente pode fazer aqui fora mesmo, né? Vou colocar aqui uma condição. If. Se a gente já mapeou aqui o seguinte. A gente já mapeou o nosso L. Né? Eu posso pegar os filhos de UL. Por exemplo, então, esse arrayItems aqui, que seleciona todos os LIs. Cara, isso aqui dá para fazer de várias formas. Vamos pegar o L mesmo. Se o L.children. Quem que é o L.children? A gente pode fazer assim? Pode. Já mostrei isso para vocês, né? Deixa eu comentar aqui, Vamos antes, para que tudo fique claro, né? Console.log, o L.children. Quem é o L.children? Olha lá.
a gente tem length 1. Eu posso colocar o seguinte, se o L.children for igual ou menor do que 1, o lista vazia vai ganhar a classe ativa. Show? Se o L.children.length, né? Se o length dele for menor ou igual a 1, o que vai acontecer? A gente precisa aqui, ó, mapear o nosso lista vazia. Então eu posso mapear tudo aqui em cima, só para ficar mais organizado o nosso código. Lista vazia é igual a document. Ponto. Query selector, vamos pegar pela classe lista vazia. Ok? Agora eu vou pegar se os filhos da nossa UL, né? A quantidade de filhos for igual ou menor do que 1, no caso aqui, igual ou menor ou igual. Tá certo, tá certo. O que vai acontecer? A gente vai pegar o nosso lista vazia, ponto class list, ponto add, a gente vai adicionar a classe ativo. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ah lá. Você pode ver que está com a classe ativo. Só que, se não for menor ou igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou remover essa classe ativo, né? Remove ativo. Para que esse class list possa aparecer e quando eu adiciono um novo item, ele suma. Se eu adicionar jogar bola, a lista agora não vai mais estar vazia. Só que ele não sumiu. Se o L.children length menor ou igual a 1, lista vazia, class list, remove ativo. Por que não deu certo, hein? Deixa eu imprimir aqui no nosso console log. Lista vazia. Quero imprimir ele aqui no else, só para ver se está entrando aqui no ativo. Ah lá, lista vazia ativo. Tá ativo quando eu coloco jogar bola. Não está removendo. É porque eu preciso... Ó, vamos pensar. Quando a gente clica, insere um item. Quando insere um item, ele está renderizando a lista. Certo? Está renderizando a lista. Renderizou a lista, contou quantos filhos aqui, ó. Através do nosso renderizar lista. Já sei, eu vou contar isso através do arrayItems, que acho que assim vai dar certo. Por quê? Quando eu inserir um novo item, depois do nosso onClick, ele está renderizando essa lista de novo. Então, está atualizando isso daí, está atualizando as nossas informações, está atualizando esse array de itens aqui, ó, que são todos os LIs, né? Vou colocar isso aqui. Deixa eu fechar aqui e vou colocar dentro de renderizar lista também. A gente poderia colocar o onClick dentro também. Como é que eu já faço isso? Ó. If o L.children. Agora eu não preciso pegar mais o L.children. Posso pegar, por exemplo, arrayItems, certo? ArrayItems são todos os LIs. Se esse arrayItems são todos os LIs for menor ou igual a 1, ativo. Vamos ver. Vou jogar bola. Ah lá, você pode ver que agora a gente sumiu. Beleza? Agora, quando renderizou novamente essa lista, isso daqui não deu true, isso deu false, porque o length desse array de itens, né? A quantidade de itens foi maior do que 1. Vamos ver novamente aqui para vocês não ter dúvida, né? Quem é arrayItems? ArrayItems, aqui, ó, a gente tem length 1. Quando eu adiciono jogar bola, a gente vai ter esse length igual a 2. Tá? Igual a 2. Se é igual a 2, não é menor ou igual a 1. Entrou aqui e removeu o ativo. Show? E se eu removo aqui, aí ele não volta. Por quê? Quando eu removi... removemos... olha só, quando eu removo. Quando eu removo o nosso item, eu preciso de novo renderizar a lista, tá? Então, olha só, após a remoção do nosso filho, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar a lista.
Então, esse renderizar lista precisa estar presente quando eu remover um item ou quando eu adicionar. Quando eu adicionar, eu preciso que o meu arrayItem seja atualizado. Quando eu remover um item, eu preciso que o meu arrayItem seja atualizado, tá? Agora vai dar certo. Máximo de chamadas excedidas. Calma aí, ó. Ah, porque, pô, esse renderizar lista... Perdão, rapaziada. Esse renderizar lista eu pus dentro do for each e não dentro do onClick. Quando a gente clica, eu removo e depois renderizo. Perdão. Agora vamos. Lista vazia. Jogar bola. Jogar bola. Quando eu removo jogar bola, aparece lista vazia de novo. Só que temos um problema. Se eu clicar em lista vazia, ele vai excluir a lista vazia, né? Porque a gente pode excluir itens, né? A gente pode excluir os LIs. E o nosso lista vazia, ele é um LI. Só que aí a gente vai criar mais uma condição e isso aqui vai ficar tranquilo, ó. Quando a gente clica no nosso item, né, onClick, se esse item, a gente pode colocar, se esse item ele tiver a classe lista vazia, a gente vai saber que a gente está falando sobre esse cara aqui, não sobre outros, né? Só ele tem essa classe. Poderia ser um ID, uma classe, qualquer coisa. Se ele tiver lista vazia, nada vai acontecer. Tá? Se ele não tiver, aí a gente pode remover. Então, olha só, item ponto ClassList, a gente vai colocar aqui se ele contém quem? Contém lista vazia. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Se ele não contém a classe lista vazia, aí sim, garotão, você pode remover o homem e renderizar a lista. Vamos ver, ó. Se eu clico aqui, não remove. Se eu coloco jogar bola e adiciono, e eu clico no jogar bola, remove. Vamos lá. Estudar. Jogar bola. Programar JavaScript. Ó. Estudar, removeu. Programar, jogar bola, removeu. Tudo removeu. E agora o lista vazia não é mais clicável. Só que seria melhor eu tirar o cursor pointer por questão de experiência de usuário, tá? Então vamos vir aqui no nosso style. E agora o lista vazia, ele tem o cursor alto, não tem cursor pointer. Ah lá. E outros elementos ainda tem cursor pointer. Rapaziada, perdão. Acho que saiu a câmera aqui, né? Já vou pôr de novo. Aí, pronto. Agora vem a câmera de novo. Beleza? Então é isso. A gente já tem pronto aqui a nossa lista de tarefas. Escreva uma tarefa. Se vocês, em vez de um alerta, a gente poderia inserir isso também, uma faixinha aqui embaixo. Agora sim poderia ser um H3 aqui. Um H3 aqui escrito, por exemplo, escreva uma tarefa. Tá? E esse escreva uma tarefa, ele pode só aparecer... Foi fora aqui da div? Div container py. Coloca dentro da div card. Dentro da div card, olha lá. Escreva uma tarefa. Isso daqui pode aparecer somente quando a gente tentar inserir uma tarefa. Então, mesma coisa. Ele vai ter a classe... Inicialmente, ele não vai ter a classe ativa. Posso aqui, ó, colocar uma classe para ele de, por exemplo, mensagem erro. Beleza? Essa mensagem erro, vamos dar uma customizadinha nela rapidamente aqui. Acho que ficaria mais legal eu colocar ela dentro de uma div, tá? Então, vou fazer certinho aqui com vocês. Vou criar uma div que vai ser mensagem erro. Dentro dela vai ter o nosso H3. Beleza? Vou fazer rapidamente aqui. E o nosso ponto mensagem erro, ele vai ter um background color red, tá? Só que não é legal a gente exibir uma mensagem de erro assim, né? Tão chamativo. Vou colocar um red bem fraquinho, mais ou menos assim. E o color, então, do nosso mensagem erro H3 vai ter um color de red, só que não vai ser esse red aqui, vai ser um mais escuro, mais suave também. Mais assim, ó. Dessa forma, beleza? Ele vai ter um font size
de 16 pixels e um font weight de 500. Show? E essa div, essa mensagem erro, a gente pode tirar a questão da margem, só para ela pegar 100% aqui. Acho que eu dei uma margem de 32 pixels, né? Então, eu vou colocar 0 pixels, superior e inferior, e menos 32 pixels nas laterais, para ela colar. Ah lá, beleza? E vou dar um padding de 32 pixels. Superior e inferior, vou colocar 12 pixels, e nas laterais, 32 pixels. Olha lá, mensagem de erro. E agora, como que essa mensagem de erro ela vai aparecer? Só quando ela tiver a classe ativa. Beleza? Então, sem ter a classe ativa, ela vai ser display none. Se for mensagem erro ponto ativa, ela tiver a classe ativa, como que vai ser? Display flex, pode ser. Ou block, sei lá. Olha lá. Quando a gente adiciona a classe ativa para ela, ativo, ela aparece. Olha que show de bola. Isso aqui a gente vai fazer com JavaScript, da mesma forma que a gente fez esse nosso lista vazia surgir aqui. Beleza? Vocês querem que eu faça aqui? Vocês não estão falando comigo, vocês não estão me respondendo, mas eu vou fazer rapidinho, que eu tô em uma reunião aqui agora. Vamos lá? Lista vazia, como que essa mensagem ela vai aparecer? Aqui, ó, onde a gente colocou. Em vez de escreva alguma tarefa, o que eu vou fazer? Eu vou mapear nossa mensagem erro, tá? Então, const mensagem erro document here selector ponto mensagem erro. Mapeamos ela. Agora eu vou pegar a mensagem erro, class list, add. A gente vai adicionar o que? Vai adicionar a classe ativo, tá? Quando não for nada, lá, ó, apareceu. Só que agora a gente precisa remover, né? Quando eu escrever alguma coisa e der certo, eu vou remover essa classe ativa. Então, se eu colocar jogar bola e inserir, quero que remova essa classe ativa aqui. Então, além, né, de inserir o novo filho, eu vou pegar aqui class list remove. Olha lá. Jogar bola, inseriu. Estudar, inseriu. Se eu tento escrever nada, escrevo uma tarefa. Se eu escrevo certo, programar JavaScript. E o corte foi esse, rapaziada. Se te ajudou, peço que você curta aqui, comenta aqui embaixo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Se inscreve no nosso canal, isso daí apoia muito. E, como eu falei, se você quiser entrar para a nossa comunidade, tenho certeza que vai agregar muito para você profissionalmente. Muito obrigado por você ter assistido e até a próxima. Tamo junto.